Vamos agora falar de geopolítica. O conflito entre Rússia e Ucrânia já ultrapassa 3 anos e, mesmo com muitas discussões em torno de um acordo, a perspectiva para um acordo de paz parece cada vez mais distante, inclusive por causa de fatos diários, como o que ocorreu ontem, a respeito do qual a gente vai falar daqui a pouco. Nós estamos em contato agora com o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da UFF e pesquisador de Harvard. Professor Vitélio Brustolin, muito obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Cássia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Professor, a Rússia agora acusa a Ucrânia de atacar uma das casas do presidente Vladimir Putin, a cerca de 500 quilômetros ao norte de Moscou. Qual que é o peso simbólico e político de uma acusação desse tipo nesse contexto da guerra? Olha, Cássia, no dia 11 de dezembro passado, o Sergei Lavrov, o chanceler da Rússia, já havia se pronunciado sobre o plano de paz que estava sendo costurado pela Europa, pela Ucrânia e pelos Estados Unidos, e havia afirmado que a Rússia não aceitaria nada daquele plano. Aí o que que aconteceu? No final de semana, o Zelensky e o Trump se encontraram para discutir esse plano, os 20 tópicos, e firmaram uma proposta para ser apresentada para a Rússia. Nessa proposta, a Ucrânia tem garantias de segurança equivalentes ao artigo 5º do Tratado da OTAN. Os Estados Unidos se comprometeram a defender a Ucrânia contra o novo ataque russo por 15 anos, prorrogáveis, e a Europa por um prazo semelhante. O Zelensky ainda insiste para que esse prazo seja maior, de 30, 50 anos. O plano também prevê que a Ucrânia ingresse na União Europeia, que as regiões ocupadas pela Rússia sejam desmilitarizadas, ou seja, os dois exércitos se retirem e passem a ser geridas por uma comissão internacional. Então, na verdade, a Rússia, o que levaria dessa guerra se esse plano fosse aprovado? Né? Não ficaria nem com as terras, a Ucrânia teria uma garantia de segurança semelhante à da OTAN, ficaria com um exército de 800 mil soldados, teria um plano de recuperação econômica de 800 bilhões de euros para sua reconstrução, inclusive com reservas russas. Então, me parece muito conveniente que a Rússia não aceite esse plano, mas ninguém quer dizer não para o Trump. O Zelensky não quer dizer não, desde que passou por insultos na Casa Branca em fevereiro desse ano, e o Putin e o Trump vêm conversado com frequência. Eu só vou finalizar dizendo que os ataques foram no oblast de Novgorod, onde fica uma das residências do Putin. Durante essa guerra, os russos também tentaram atacar o Zelensky, a família dele, inclusive, com forças paraquedistas. É uma guerra. A todo momento, a Rússia bombardeia áreas civis na Ucrânia. Seria legítimo que a Ucrânia também bombardeasse a residência do Putin, que é quem dá as ordens de bombardeio em áreas civis na Ucrânia. Mas, de qualquer forma, a Rússia procura, nesse momento, um pretexto para não concordar com o plano apresentado pelos Estados Unidos, Cássia. E o que a gente poderia ter, professor, para avançar nesse acordo de paz, né? Já que parece que essa questão de cessão de territórios é algo a respeito do que não existe nenhum tipo de consenso, né, em relação a isso. Zelensky dizendo que não vai ceder territórios, a Rússia dizendo que não aceita negociar sem a cessão de territórios. Ao mesmo tempo, a Europa parece um pouco alijada de toda essa discussão do acordo de paz. O que seria necessário para que houvesse algum tipo de avanço nessas discussões? Bom, desde a Carta da ONU em 1945, é proibido anexar território à força. Então, seria um precedente que acabaria com o direito internacional, na verdade. A Rússia quer que os países reconheçam que os territórios que ela ocupa seriam pertencentes a ela. Veja que, desde 2014, quando ela ocupou a Crimeia, apenas um punhado de ditaduras passaram a reconhecer aquilo como território russo. Por exemplo, Eritreia, Cuba, por exemplo, são países que reconhecem. O restante do mundo não reconhece. Além disso, na região do Donbás, a Ucrânia tem grandes cidades e um cinturão de fortalezas que, segundo estimativas do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, caso a Rússia continue avançando no ritmo atual, que é muito lento, ela levaria mais 4 anos e meio só para tomar essas fortalezas ali, numa região do Donbás, que a Rússia quer que seja entregue pela Ucrânia, que seja desocupada pela Ucrânia. Ali existem grandes cidades, Kramatorsk, Sloviansk, Konstantinivka,
Druzhkivka. Então, essas cidades, dificilmente a Ucrânia vai concordar em entregar, porque a Rússia tenta tomar essa cidade desde 2014. Tem uma guerra civil ali alimentada pelas forças russas desde 2014, quando a Rússia ocupou a Crimeia. E a Europa, que você menciona, não acredita que essa guerra da Rússia seja só contra a Ucrânia. A Europa considera essa uma guerra contra toda a Europa. É por isso que, nesse momento, nós vemos a maior corrida armamentista na Europa desde a Segunda Guerra. A Europa está se armando com 800 bilhões de euros para dissuadir uma guerra com a Rússia. A Europa acabou de emprestar 105 bilhões de dólares para a Ucrânia, lastreados em recursos russos congelados. Ou seja, a Ucrânia só vai pagar quando a Rússia pagar. Então, na verdade, a Europa escreveu esse plano de paz, esses 20 tópicos, junto com a Ucrânia e com negociadores dos Estados Unidos, porque antes desse plano, Cássia, a Rússia tinha apresentado um plano de 28 tópicos, que foi entregue ao Steve Witkoff, um negociador amigo do Trump, não tem cargo no governo, ele trabalha com imóveis, e aquele foi considerado um plano muito pró-Rússia. Então, essa, na verdade, é uma contraproposta, mas nada indica que nenhum dos lados queira parar a guerra nesse momento, porque nenhum dos lados realmente conseguiu atingir os seus objetivos, Cássia. E como o senhor avalia a possibilidade de estes ataques extrapolarem o território da Ucrânia e realmente atingirem outros países? Bom, de certa forma isso já vem acontecendo, né? Tem havido ataques cibernéticos a países europeus, violação de cabos submarinos de internet. Teve um navio com bandeira das Ilhas Cook que trafegou por 100 quilômetros com a âncora baixada no Mar Báltico, propositalmente, para romper cabos de internet. Tem havido incursões em espaço aéreo de países da OTAN com caças russos, balões lançados de Belarus para dentro do território da Polônia, atrapalhando o tráfego aéreo, fechando aeroportos. Ameaças, chantagens nucleares, semanalmente nós vemos isso acontecer, tanto por parte do Putin, quanto por parte do Sergei Lavrov, do Peskov, de representantes do governo russo. Então, na verdade, a Europa já considera que esteja no estágio inicial de guerra. Existe uma perspectiva de que em algum momento o Putin possa invadir algum dos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, e aí nesse momento ele estaria testando se a aliança, a OTAN, defenderia esses países ou se não defenderia, porque o Trump tem colocado isso em questão, inclusive exigiu que os países da OTAN investissem 5% do PIB em defesa, a Espanha disse que só vai investir 2%, o Trump disse que não defenderia, portanto, a Espanha, e nesse momento existe uma simpatia aberta entre o Trump e o Putin, se parece muito com 1945, Conferência de Alta, quando o Churchill, o Stalin e o Roosevelt, presidente americano, dividiram o mundo em zonas de ocupação e influência, Cássia. Vamos continuar acompanhando, então, esse impasse em relação a essas negociações de paz. Por hora, eu agradeço muito a participação ao vivo conosco aqui no Jornal da CBN, de Vitério Brustolin, professor de Relações Internacionais da UFF, pesquisador de Harvard. Professor, muito obrigada. Um ótimo dia. Já aproveito para lhe desejar um feliz ano novo. Obrigado pelo convite. Bom ano novo a todos.